Olá! Hoje a gente vai fundo para entender a recente e, vamos combinar, dramática queda do Bitcoin. O que é que está acontecendo de verdade por trás desse colapso que deixou todo mundo de cabelo em pé? Vamos descobrir juntos. Menos 47%. É isso mesmo. Essa foi a pancada que o Bitcoin tomou desde o seu pico histórico. Uma queda que não só fez sumir bilhões em valor, mas que também, olha, botou fogo no debate sobre o futuro da principal criptomoeda do mundo. E com o caos, claro, veio o pânico. Em fóruns de investidores, o sentimento era esse aí, de medo, de raiva. Dá para sentir a frustração, né? E a dor financeira é muito real. Esse outro comentário mostra bem o impacto humano por trás dos números, com gente vendo as economias de uma vida simplesmente desaparecerem. E quando as respostas claras não aparecem, o que acontece? Começam a surgir as teorias da conspiração. De explosão solar a ciclo lunar, o pessoal busca desesperadamente uma explicação para tudo isso. Ok, vamos mergulhar nisso, porque aqui está o grande mistério. A queda do Bitcoin não é parte de um movimento geral de baixa do mercado. Na verdade, é uma anomalia completa. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. De um lado, a gente tem o Bitcoin, e do outro, o resto do mundo financeiro. E o contraste é gritante. Enquanto os mercados tradicionais estão aí mostrando força, com ações, ouro, prata, tudo em alta, o Bitcoin está indo na direção completamente oposta. Então tá claro que não é um caso de, tá tudo caindo. E este gráfico aqui deixa tudo ainda mais nítido. Olha só a divergência. S&P 500 e ouro subindo, e o Bitcoin em queda livre. Então o que raios está acontecendo de verdade? Vamos começar a descascar as camadas desse mistério. E o ponto de partida é a mecânica interna do próprio mercado de cripto. A primeira pista está numa prática de altíssimo risco, que é super comum no mundo cripto, conhecida como operação alavancada. Na prática, funciona assim. Quando muita gente está alavancada, uma pequena queda no preço pode criar um efeito dominó gigantesco. As corretoras começam a forçar a venda das posições para cobrir os empréstimos, e isso empurra o preço cada vez mais para baixo. 1,12 bilhão de dólares. Essa foi a quantia de posições alavancadas que foi liquidada em apenas 24 horas. As corretoras são obrigadas a vender, e isso cria uma avalanche de ordens de venda que simplesmente derruba o mercado. A próxima camada do problema tem a ver com a própria história que o Bitcoin conta. Parece que essa narrativa já não está convencendo mais tanta gente. O Bitcoin se apoiou por muito tempo em duas ideias principais: ser o ouro digital e ser uma proteção contra a inflação. Só que, no momento, o mercado parece não estar comprando nenhuma das duas. E sem uma âncora clara, o ativo fica meio à deriva. Uma teoria bem interessante enxerga esse momento como uma fase natural, quase como um pós-IPO, se a gente fizer uma analogia com sua entrada no mercado de massa. A ideia é que a propriedade do Bitcoin está simplesmente passando de mãos, saindo dos primeiros entusiastas e indo para novas instituições. E esse processo pode levar tempo, estagnando o preço. Mas nem o mercado interno e nem a crise de narrativa explicam o cenário completo. A camada final, e talvez a mais importante, é uma pressão externa que muda o jogo completamente para os grandes players. E aqui entra uma mudança regulatória poderosa, mas que pouca gente está comentando: Basileia III. Basicamente, são regras criadas depois da crise de 2008 para garantir que os bancos tenham grana suficiente para cobrir seus próprios riscos. E a mudança para o Bitcoin, olha, é brutal. Antes, para cada $1 em Bitcoin que um banco tinha em caixa, ele precisava reservar uns 8 centavos de capital próprio. Com a regra nova, para cada $1 em Bitcoin, o banco tem que reservar $1 inteiro. Ficou 12 vezes e meia mais caro. Isso acaba com incentivo para os bancos terem Bitcoin no balanço. A consequência disso é bem direta. Aquela narrativa de adoção institucional, que era a grande aposta para a próxima fase do Bitcoin, levou um golpe quase fatal. Em vez de comprar, os bancos agora têm um motivo fortíssimo para vender antes que a nova regra entre em vigor. Então, com essas três forças atuando juntas, as liquidações forçadas, a crise de narrativa e esse aperto regulatório, como é que a gente deve pensar sobre este momento? Bom, o ponto crucial aqui é que, apesar dessa queda ser feia, a volatilidade extrema faz parte do DNA do Bitcoin. Ele já foi declarado morto mais de 477 vezes, e no passado já se recuperou de quedas ainda mais profundas que essa. A grande questão agora é se desta vez é diferente. A combinação de pressões internas, de narrativa e principalmente essas novas e poderosas pressões regulatórias cria um desafio que é único. Isso deixa o caminho à frente bem certo e o debate, claro, mais aceso do que nunca.